pode ser algo pra gente pensar também. Às vezes a gente não tá pronto para um livro. Quando eu gravei o vídeo sobre este livro aqui, vocês falaram muito e falaram também em outros livros grandes sobre as dificuldades de ler um calhamaço. Normalmente esses livros grandes aqui assustam a gente, né? Mas tem formas de ler sem ser algo pesado. Oi pessoal, eu sou a Sheila e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre como fazer a leitura de um livro muito grande e que a gente consiga chegar até o final, se a gente quiser. Pra gente falar sobre isso, eu anotei aqui algumas coisinhas pra gente conversar. Uma delas é começar pelo simples. A gente sempre acha que vai começar uma leitura, vai ser arrebatado por ela e vai chegar num ponto que não vai conseguir parar de ler. Legal, isso acontece, mas não é sempre. Às vezes tu quer pegar um livro imenso achando que vai ler ele muito rápido e não lê. E isso acaba sendo um pouco decepcionante. A gente sabe que tem muita gente que posta a leitura por ter lido um grande volume. Tudo é válido, é do que cada um quer, do que cada um gosta. Mas se esse não for o teu caso, pode ser que tu fique um pouco decepcionado por não ter feito uma super leitura, não ter lido 100 páginas por dia e ter acabado um calhamaço em uma semana. Então vai com calma. Além disso, é sempre importante que a leitura seja algo leve. Aqui, é claro, a gente está falando de quem lê por diversão, porque gosta da leitura, tem um momento prazeroso lendo. Se tu percebe que ao pegar um livro muito grande isso vai se tornar cansativo, vai se tornar pesado, vai parecer uma obrigação na tua rotina, talvez não seja o caso de pegar um livro assim. Pensa bem na leitura que tu vai fazer. Pega, por exemplo, um livro que tu já tem ouvido falar, que tem uma história leve, que tem uma história tranquila. Se tu nunca lê um livro de mais de 500 páginas, não vai direto para aquele livro que vai contar 100 anos de história de uma família, 4 gerações, e todo mundo tem o mesmo nome de todo mundo, aí todo mundo falou com todo mundo, viajaram pelo mundo. Isso vai te trazer um transtorno muito grande. Começa pelo simples. Outra coisa que eu anotei aqui é fazer divisões possíveis. Sabe aquela coisa do um dia de cada vez? É isso. Se tu vai conseguir ler 100 páginas num dia, ótimo. 10 também tá ótimo. Ah, mas se eu colocar 10 páginas por dia, eu vou levar 6 meses para ler. Tá, tudo bem, isso não é um problema. Nós não estamos competindo com ninguém. Se a tua leitura é só pelo prazer da leitura, tu não tem um prazo para acabar. Tu pode colocar assim 10 páginas por dia durante meses. Em algum momento o livro vai acabar, a gente vai chegar lá no fim, o livro não vai fugir da gente. Então, se tu não é acostumado a uma leitura tão grande, colocar metas possíveis vai tornar essa leitura mais leve. Uma outra dica que eu anotei aqui é escolher um livro que tu já conheça a história dele. Por exemplo, aqui, eu sei que tem a série dos 100 Anos de Solidão. Ok, esse não é um bom exemplo de calhamaço para começar, tá, gente? Ele é imenso, complicado, tudo é difícil aqui. É um livro incrível, mas ele é muito difícil de ler para quem não está acostumado a ler livros tão grandes. Porque se a gente for pensar em livros menores, de até 200, 250 páginas, costumam ser histórias em que temos sim alguns personagens, alguns lugares, mas como é um livro mais curto, a narrativa em si costuma ser um pouco mais linear ou minimamente mais simples, e como é um livro que não vai ter tempo, digamos, tempo de folha, para explicar tudo com detalhe, é possível que a gente só chegue até uma parte da profundidade das personagens e da narrativa. Aqui não. Aqui a gente foi profundamente até tudo o que foi possível. Então é um livro denso. Além disso, vários personagens têm os mesmos nomes. Então é o pai que tem o filho que tem o nome do pai, e não sei mais quem também tem o mesmo nome, e tem várias pessoas com o mesmo nome, e tu não sabe às vezes de quem estão falando. Claro, tu entende pela história, pela narrativa, mas é muito difícil de fazer essa leitura. Se tu for ainda um leitor que não esteja acostumado a um livro tão grande, com tantos detalhes e tanta profundidade. Mas tem a série que tá rolando aí.
Então, se tu tá vendo a série e tu achou interessante, pode ser bom. Não só para te acompanhar a série, mas também para te ter na tua mente o visual do que tu tá lendo, porque a gente sempre vai acabar construindo visualmente. Sempre tem alguém assim, quando acontece o contrário, tu leu primeiro e depois tu vai ver um filme, uma série sobre o livro, tu pensa, nossa, mas na minha cabeça essa personagem não era assim. Sim, porque a gente vai imaginando coisas. Aqui tu pode fazer o caminho inverso, que é já ter a ideia visual, já ter todo esse imagético de como funciona, para depois ir para leitura. É claro que não vai ser a mesma coisa. E eu não tô falando aqui, mas e se a série tiver adaptado diferente a alguma coisa? Tu também vai perceber. E tudo bem, eu não espero que a adaptação de um livro seja igual ao livro. Isso, inclusive, pode ser algo que tu pode considerar, olha, mas no livro isso era diferente, ou ó, na série isso era diferente. Então isso é algo que também pode tornar a tua leitura mais rica, porque tu vai fazendo esses comparativos. Mas, eventualmente, saber como as coisas vão andar pode ser bom pra te não te desesperar ao longo da leitura. De tu ver em algum momento que, nossa, essa história não vai dar em nada, mas ela vai dar em algum lugar. Que no caso é aquilo que tu já viu lá na série ou no filme ou qualquer outro tipo de adaptação que foi feita da história. Outra coisa muito importante, nem sempre a leitura precisa ir até o fim, pelo menos não de uma vez só. Às vezes pode ser importante parar a leitura. Isso foi o que eu fiz com este livro aqui, ó. Ana Karenina, do Tolstói. É um dos livros da minha vida, tá? Junto com 100 Anos de Solidão, com Pássaros Feridos, outros livros que eu tenho aqui pra mostrar. Mas lá no meio do livro, eu acho que era bem no meio mesmo, acho que é Leon, né? Um dos protagonistas. Ou não sei, cada um tem um nome diferente, um momento diferente. Então, um dos protagonistas, e quem leu sabe de quem eu tô falando, ele entra numa noia de falar sobre os pensamentos políticos, e daí é ele visitando pessoas, ou pessoas visitando ele, e falando sobre a situação dos servos e da política, e eles ficam várias páginas nisso. O assunto é interessante, mas eu tava pela narrativa, pela ficção, pela coisa acontecendo. Eu não tava com paciência para ficar ali sentada junto com eles falando sobre política. Por mais que seja um assunto que me interesse, no momento da leitura ficou chato. Pelo menos para mim, foi um momento chato dessa leitura. E eu percebi que eu não tava rendendo. Então o que eu fiz? Eu parei. Marquei ali a página onde eu parei, fechei o livro e coloquei ele de volta na estante. Sem preocupação, tudo certo. E foi ótimo. Alguns meses depois, ainda no mesmo ano, acho que uns 3, 4 meses depois, eu estava num grupo de leitura que resolveu ler este livro. E aí eu voltei à leitura de onde eu tinha parado. E foi muito legal fazer essa leitura com as meninas, e eu terminei o livro. E só depois eu saberia que seria um dos grandes livros da minha vida. Porque tem um final interessantíssimo, e a personagem, que é a Ana, que ela é muito intensa, muito profunda, tem um monte de coisas e foi muito bom ter lido. Mas também foi muito bom ter feito essa pausa. Acho que se eu tivesse continuado a leitura com o ranço que eu tava daquela leitura, daquele momento, eu não teria aproveitado tanto o fim quanto eu aproveitei lendo depois. E isso pode ser algo pra gente pensar também. Às vezes a gente não tá pronto pra um livro. Às vezes a gente vai ler sem estar pronto e a gente não vai entender, não vai gostar. E daí um tempo depois tu volta pra leitura. Ou então alguns anos depois tu relê o livro e tu é outra pessoa depois dali. Então o livro pode sim mudar. Mesmo que ele ali, as páginas não mudem, tu muda. Muitas coisas mudam, o entorno muda. E isso pode ser muito legal pra te pensar se tu estiver lendo um calhamaço por prazer e deixar de ser prazeroso. Falando em grupo de leitura, essa daqui é outra dica que eu anotei aqui. Ler em um grupo. Existem sempre grupos de leitura por aí, não precisa ser algo técnico, pode ser algo muito leve, que as pessoas só leiam por prazer e depois discutam livremente sobre isso, sem se preocupar qual foi o tipo de narrativa, arco da personagem e como as coisas aconteceram, quais elementos narrativos estão ali. Mas aqui é importante pensar que tu deve entrar num grupo que tenha metas possíveis. Se o grupo coloca a leitura de um livro por mês, te dão um livro de 800 páginas como é o Ana Karenina,
e tu não vai conseguir ler 800 páginas no mês, a leitura vai ser muito chata, vai ser pesada e tu não vai chegar até o fim. E mesmo que tu seja aquela pessoa que não, se eu me comprometi a fazer isso, eu vou fazer, tu vai chegar até o fim só por obrigação. E aí o prazer da leitura pode ser que não esteja mais ali. E isso não é legal. Eu me lembro de ter participado de vários grupos de leitura ali em 2020, 2021, quando o mundo era outro, né? E foi uma experiência incrível. Eu li alguns livros e conheci alguns livros através desse grupo. Inclusive um dos livros, que não tá aqui agora, que é o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, que eu li num desses grupos. Não teria lido se não fosse indicação do grupo. E 2 anos depois foi simplesmente o livro sobre o qual eu fiz o meu trabalho de conclusão na Letras. E Érico é o maior autor do Rio Grande do Sul, provavelmente, e é alguém que eu pretendo seguir estudando. Então, ler nesse grupo de leitura um livro que foi indicado por outra pessoa que eu não teria nem pensado em ler se não fosse ali, foi essencial para o meu futuro. Então, pensem bem e vamos atrás de grupos que tenham metas possíveis. Ah, mas o grupo vai ler o livro, vai ler o Ana Karenina, eu tô usando bastante ele de exemplo, né? O Ana Karenina, nossa, mas eles querem ler em 4 meses. Ah, mas a gente vai ler pouco por semana, pouco por mês. Ótimo! Talvez um dos motivos para estar num grupo de leitura não seja a leitura. Já pensou que tu pode estar num grupo de leitura só para estar com outras pessoas? Pensa nisso. E paralela à ideia do grupo de leitura, eu anotei aqui também que tu pode, ao longo da tua leitura, conversar com quem já leu aquele livro. Isso foi algo que eu fiz com o Grandes Esperanças, do Dickens. Também outro grande, é um calhamaço, mas ele é incrível. Acho que é um dos livros que mais me surpreendeu, porque depois de tantos anos, uma vida inteira lendo e tendo cursado letras e aprendido muita coisa sobre literatura, hoje eu já chego no livro tendo ideia do que vai acontecer na história. É muito difícil atualmente eu ser pega pelo plot. E aqui eu fui muito pega pelo plot. Eu realmente não esperava algo que acontece durante o livro, que quem já leu sabe do que eu tô falando. E essa leitura que eu fiz conversando com um dos meus professores da letras que já tinha lido. E eu me lembro que em dado momento, antes dessa reviravolta que tem no livro, eu falei pra ele, nossa, mas será que é fulana que faz tal coisa? Que coisa estranha, poxa, mas tá na cara que é ela. E ele, é mesmo, é ela. Claro, ele não queria me dar o spoiler do que vai acontecer no livro, do que aconteceria no livro. Mas estar com alguém junto, com quem eu fui conversando, e ele como um professor da área de literatura de língua inglesa, então ele tinha outros conhecimentos que foram importantes para eu seguir a leitura. E também para me incentivar, porque ele também gosta desse livro. Essa leitura aqui foi uma leitura que eu fiz conversando com alguém, e tem algumas outras que eu também fiz, mas que eu não separei aqui, mas que eu também li conversando com alguém que já tinha lido ou que estava lendo também. E isso é algo muito legal. Vale a pena fazer também. E o que eu coloquei aqui como uma última dica, e que talvez seja a mais importante. Claro, quando tu vai ler algo pra faculdade, pra escola, que tu vai ser avaliado ou tu tem um prazo de leitura, tu também pode usar essa dica. Mas essa daqui é essencial, é o básico para quem vai ler sem ter esse compromisso. É muito importante se divertir lendo. Eu sei que vai parecer bobo dar essa dica, mas ela não é boba. Pelo contrário, ela é essencial. Porque a gente vive num momento, e eu percebo um movimento de que a gente está saindo dessa cobrança, que a gente precisa acordar em determinado horário, ir para academia todos os dias, comer saudável sempre, ter equilíbrio, praticar outras atividades, ler, ter um hobby que seja analógico e acompanhar tudo e trabalhar e cuidar da família, cuidar da casa. É inviável ter uma vida assim. E se a leitura, tu coloca ela dentro da tua vida com mais uma dessas obrigações, provavelmente tu vai te frustrar lendo. Porque a leitura, ela pode sim ter o papel de te mostrar novos caminhos, abrir horizontes, dar novas perspectivas sobre as coisas. Mas ela não tem essa obrigação, tá? Ela não tem a obrigação de te transformar, nem transformar teu futuro, nem a tua vida. Mas pode, se quiser pode. Mas se tu entrar na leitura como algo divertido, algo pra ser legal, pra ser leve,
a leitura vai ser muito mais proveitosa. E seguindo essas outras dicas aqui, eu tenho certeza que tu vai conseguir aproveitar mais a leitura que tu tá fazendo, mesmo que seja um calhamaço, um livro de mais de 500 páginas. E se tu gostou desse vídeo, saiba que já falei sobre vários calhamaços aqui no canal, é só procurar por aqui que tem Ana Karenina, acho que os 100 Anos de Solidão eu nunca fiz vídeo e tenho que fazer. Tem sobre Pássaros Feridos, sobre Grandes Esperanças, sobre vários outros por aqui. E eu espero que tu aproveite a tua leitura do teu calhamaço. Até mais.